Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje estaremos fazendo a leitura da Sociedade Industrial e seu Futuro, o Manifesto Unabomber do Ted Kaczynski. Antes de começar o vídeo de hoje, eu peço que você considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e lembrar de comentar nesse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos a nova fase 2025, temporada da Restauração. Pessoal, sobre aqui a Sociedade Industrial e seu Futuro. Nós, na última semana, na semana passada, gravamos uma conferência com o reverendo padre Langdoni sobre a impossibilidade de viver a fé católica dentro dos centros urbanos. E hoje estamos trazendo aqui a análise sociológica do Ted Kaczynski. O Ted Kaczynski ele foi um professor de matemática do MIT, uma grande universidade americana, e ele escreveu uma pequena análise social, uma análise analítica, não é? Sobre a sociedade americana, especificamente sobre a sociedade industrial, as consequências da Revolução Industrial dentro da civilização. E foi um manifesto de grande repercussão, saiu até mesmo no The New York Times. Eu estou olhando para cá, pessoal, porque hoje eu estou gravando com plateia, então é um vídeo um pouco diferente para a gente. Mas esse manifesto, a sociedade industrial e seu futuro, tem sido estudado na academia, tem tido grande repercussão na internet. Eu não sou o único canal falando disso. Eu não lembro de algum outro tradicionalista católico que abordou o tema da Revolução Industrial dentro da internet, nem mesmo nos Estados Unidos. Então, talvez sejamos aí os primeiros dentro da bolha trad, mas, de modo geral, muita gente já conhece por aí. Então, sem mais delongas, hoje a nossa intenção é ler e comentar o manifesto Unabomber do Ted Kaczynski. Então, aqui as notas de tradução e vamos começar a leitura. Introdução. A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Antes de prosseguir, uma nota muito importante. Eu farei a leitura e os comentários, mas não é porque eu estou lendo o manifesto dele que eu dou a minha adesão total. Eu darei a minha adesão somente naqueles pontos explicitamente manifestados, tá bom? E eu estou analisando as ideias dele e não eventuais ações que ele tenha cometido ao longo da sua vida. Somente esse aviso antes de prosseguirmos. A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Aumentou enormemente a expectativa de vida daqueles que vivem em países avançados, mas desestabilizou a sociedade. Tornou a vida um inferno. Submeteu os seres humanos a indignidades, provocou sofrimento psicológico no terceiro mundo, inclusive o sofrimento físico, e infligiu um dano severo ao mundo natural. O contínuo desenvolvimento da tecnologia piorará a situação. Certamente submeterá os seres humanos a grandes indignidades e infligirá maior dano ao mundo natural. Provavelmente conduzirá a um grande colapso social e sofrimento psicológico, e pode incrementar o sofrimento físico, inclusive em países avançados. No segundo parágrafo, o sistema tecnológico industrial pode sobreviver ou pode fracassar. Se sobreviver, pode conseguir, eventualmente, um nível baixo de sofrimento físico e psicológico, mas só depois de passar por um grande e penoso período de ajuste e apenas mediante o custo permanente de reduzir o ser humano e a outros muitos organismos vivos a produtos de engenharia e meras engrenagens da maquinaria social. Além disso, se o sistema sobrevive, as consequências serão inevitáveis. Não há como reformar ou modificar o sistema, nem como preveni-lo, de privar as pessoas de liberdade e autonomia. Então aqui o Ted Kaczynski ele começa dizendo que a humanidade está numa encruzilhada. Ou a revolução tecnológica industrial vai viver e triunfar sobre a raça humana, escravizando os próprios homens contra a sua própria natureza humana, ou o ser humano vai se livrar da revolução tecnológica industrial. E aí ele vai partir para a linha, seguir na linha do pensamento de uma contra-revolução industrial. E aí nós vamos vendo. Lembrando aqui, tá, pessoal, que o Ted Kaczynski não é católico. Ele foi uma pessoa que morreu recentemente, tem o quê? Um ano mais ou menos, né? Uns 2 anos no máximo. Uns 2 anos no máximo. E esse manifesto foi escrito no final da década de 80 e início dos anos 90. Ou seja, tudo aquilo que ele está vendo, está descrevendo aqui, é a descrição de um futuro que nos nossos dias se concretizou, enquanto nos dias dele ainda estava numa fase de... Comparado com os dias de hoje, ainda estava na fase de ensaio.
o Ted Kaczynski não viu para ver o crescimento, por exemplo, do domínio tecnológico que os governos têm hoje em dia através do celular, da rede social e de outras tecnologias por aí. Continuando aqui. Se o sistema fracassar, as consequências ainda serão muito penosas. Quanto mais o sistema crescer, mais desastroso será o resultado de seu fracasso. De forma que, se vai fracassar, melhor fracassar logo do que depois. Por isso, ele advoga uma revolução contra o sistema industrial. Essa revolução pode ou não usar a violência. Essa revolução pode ser súbita ou pode ser um processo relativamente gradual, abarcando poucas décadas. Não podemos predizer nada disso. Tudo o que podemos fazer é delinear de uma forma geral as medidas que aqueles que odeiam o sistema industrial deveriam tomar para preparar o caminho para uma revolução contra esta forma de sociedade. Não deve ser uma revolução política. Seu objetivo não será derrubar governos, mas as bases econômicas e tecnológicas da sociedade atual. Neste artigo, abordamos apenas alguns dos acontecimentos negativos que engordaram demasiado o sistema tecnológico industrial. Além disso, aqui apenas mencionamos tais acontecimentos resumidamente, ou os ignoramos em sua totalidade. Isso não quer dizer que consideramos os demais acontecimentos triviais. Por razões práticas, tivemos que limitar nossas discussões a áreas que não receberam suficiente atendimento do público ou nas quais temos algo novo a dizer. Por exemplo, na medida em que as tendências ambientais e a desertificação estão bem reveladas, escrevemos muito pouco sobre a degradação do meio ambiente ou a destruição da natureza selvagem, embora consideremos tais coisas de grande importância. Isso aqui é somente a introdução geral, dos seus aspectos gerais, e agora ele vai começar a abordar a psicologia do esquerdismo moderno, um dos temas pelos quais ele é mais conhecido. É bem interessante a reflexão que ele faz. 6. Quase todo mundo concorda que vivemos numa sociedade profundamente nociva. Uma das formas das manifestações mais evidentes da loucura do nosso mundo é o esquerdismo, forma que uma discussão sobre a psicologia do esquerdismo nos pode servir de introdução ao debate dos problemas da sociedade moderna em geral. Aqui eu quero somente relembrar a vocês que ele está escrevendo isso aqui na década de 80, 90. Hoje recebi num dos grupos de WhatsApp um vídeo que na Unicamp aprovaram as cotas trans e eles estavam comemorando isso como uma vitória contra a direita tradicionalista e especialmente a Casa Grande. Então, a situação piorou muito desde os tempos do Ted Kaczynski. Só para dizer isso, né, para pontuar esse assunto. 7. O que é esquerdismo? Durante a primeira metade do século XX, pôde ser praticamente identificado com o socialismo. Hoje, o movimento está fragmentado e não está claro quem pode ser chamado propriamente de esquerdista. Quando neste artigo falamos de esquerdistas, pensamos principalmente em socialistas, coletivistas, politicamente corretos, feministas, ativistas pelos direitos dos homossexuais, dos deficientes, ativistas pelos direitos dos animais. Mas nem todos que se associam a alguns destes movimentos é um esquerdista. Não se trata de um movimento ou de uma ideologia, mas de um tipo psicológico, ou melhor dito, uma coleção de tipos relacionados. Assim, o que queremos dizer com esquerdista aparecerá com mais clareza no curso da discussão da psicologia esquerdista. Mesmo assim, nossa concepção ficará menos clara do que desejaríamos, mas parece não ter remédio para isto. Tudo o que tentamos fazer é indicar de uma maneira tosca e aproximada as duas tendências psicológicas que cremos serem as principais forças condutoras do esquerdismo moderno. Com isto, não pretendemos estar dizendo toda a verdade. Além disso, nossa discussão abarca apenas o esquerdismo moderno. Deixamos aberta a questão sobre o esquerdismo do século XIX e princípios do século XX. As duas tendências psicológicas que servem de base ao esquerdismo moderno chamamos de sentimentos de inferioridade e sobressocialização, enquanto os sentimentos de inferioridade caracterizam todo o esquerdismo, a sobressocialização caracteriza apenas um determinado segmento do esquerdismo moderno, mas este segmento é altamente influente. Sobre os sentimentos de inferioridade.
Por sentimentos de inferioridade, não nos referimos apenas aos sentimentos de inferioridade no sentido estrito, mas a todo espectro relacionado. A baixa autoestima, os sentimentos de impotência, tendências depressivas, derrotismo, culpa, aborrecimento. Argumentamos que alguns esquerdistas modernos tendem a tais sentimentos mais ou menos reprimidos, e como eles são decisivos para determinar a direção do esquerdismo moderno. Quando alguém interpreta como depreciativo quase tudo o que se diz dele, ou a respeito de grupos com os quais se identifica, concluímos que tem sentimentos de inferioridade ou baixa autoestima. Esta tendência é evidente entre os defensores dos direitos das minorias, independente de pertencerem ou não à minoria cujos direitos defendem. São hipersensíveis diante das palavras usadas para designá-los. Os termos negro, oriental, deficiente, Índia, para um africano, um asiático, uma pessoa impossibilitada, uma mulher originária, não tinham uma conotação depreciativa. Rapariga era simplesmente o equivalente feminino para moça. As conotações negativas foram agregadas a estes termos pelos próprios ativistas. Alguns defensores dos direitos dos animais foram tão longe ao ponto de recusar a palavra mascote e fazer questão da substituição por animal de companhia. Acrescento também que hoje em dia a terminologia formal dentro da academia para se referir àqueles que possuem animais domésticos é o de tutor. Ou seja, as pessoas hoje em dia não são mais donos de um gato, donos de um cachorro. A pessoa é tutor de um cachorro, tutor de um animal. É como se fosse basicamente ter a guarda de um cachorro. É quase dizer, depreende-se, linguajar técnico-jurídico, que o cachorro ele está num estado cívico semelhante ao de uma criança, que necessita de um tutor. Ou seja, uma pessoa ou um ser que tem em potência os direitos civis. Então, daqui a pouco, os cachorros no Brasil vão estar pagando IPVA, sei lá, IPTU, né, imposto de renda, vai ter o CPF canino e, por que não, daqui a pouco o cachorro votar em A ou B, o que impede? Não é? Prosseguindo aqui. Antropólogos esquerdistas exageram ao ponto de evitar falar qualquer coisa a respeito de pessoas primitivas que possa ser interpretado como negativo. Querem substituir a palavra primitivo por iletrado. Parecem quase paranoicos sobre qualquer coisa que lhes sugira que alguma cultura primitiva seja inferior à nossa. Ele dizendo: não queremos dizer que as culturas primitivas são inferiores à nossa. Somente apontamos a hipersensibilidade desses antropólogos. Então, primitivista, como diria o senhor Hebreu Baruch. Aqueles que são mais sensíveis à terminologia politicamente correta não são os negros médios, habitantes do gueto, imigrantes asiáticos, mulheres maltratadas ou pessoas deficientes, mas uma minoria de ativistas, muitos dos quais não pertencem a nenhum grupo oprimido, mas que provêm de estratos sociais privilegiados. A correção política tem seus maiores entusiastas entre os professores universitários, os quais têm emprego seguro, salários confortáveis e a maioria deles são varões brancos heterossexuais de família de classe média. Para você ver assim o quanto que esse professor do MIT é uma pessoa extremamente inteligente, porque na década de 80 ele já estava prevendo que demorou uns 30 anos para a direita conservadora moderna começar a apontar a hipocrisia do esquerdista e não sei o quê. E hoje já é uma coisa batida, na época dele era algo realmente à frente do seu tempo. Realmente à frente do seu tempo. Muitos esquerdistas têm uma intensa identificação com os problemas de grupos que têm um estereótipo de débeis, derrotados, repelentes ou aparentemente inferiores. Lembrando que eu estou lendo assim como foi escrito, tá? Não é a minha opinião. Nunca admitirão em seu foro interno que tem tais sentimentos, mas é precisamente por sua visão destes grupos como inferiores que se identificam com seus problemas. O Kaczynski dizendo: não sugerimos que mulheres, índios e etc. são inferiores. Só estamos fazendo uma anotação sobre a psicologia esquerdista. Ou seja, ele está apontando que muitos esquerdistas, por mais que defendam, ou na verdade eles defendem o grupo de certas minorias, entre aspas, oprimidas, eles o fazem porque consideram no seu interior, no seu íntimo, que esses grupos são inferiores. Eles precisam de ajuda.
Isso significa, em outras palavras, que não sobra nada para o beta. Pois é complicado. As feministas estão ansiosamente desesperadas por demonstrar que as mulheres são tão fortes e capazes quanto os homens. Elas estão claramente esmagadas pelo medo de que as mulheres possam não ser tão fortes e capazes quanto os homens. Os esquerdistas odeiam o estereótipo do forte, bom e exitoso. Eles odeiam os Estados Unidos. Não somente os esquerdistas, tá bom? Nessa aí eu posso me incluir. Odeiam a civilização ocidental, nessa eu não me incluo. Odeiam aos varões brancos, odeiam a racionalidade. Eu aproveito aqui, quero deixar linkado aqui o card e a nossa opinião sobre os Estados Unidos da América. Depois vocês dêem uma conferida no canal. As razões que dão para odiar o Ocidente claramente não coincidem com seus motivos reais. Eles dizem que odeiam o Ocidente porque é guerreiro, imperialista, sexista, etnocêntrico. Mas quando as mesmas faltas aparecem em países socialistas ou culturas primitivas, encontram desculpas para eles ou, quando muito, admitem-no resmungando, enquanto destacam, muitas vezes exagerando, essas faltas quando aparecem nas civilizações ocidentais. Assim, está claro que essas faltas não são os reais motivos para odiar os Estados Unidos e o Ocidente. Odeiam os Estados Unidos e o Ocidente porque são fortes e exitosos. Aqui, claramente, nós temos uma divergência dele. Lembrando que o Kaczynski ele não é católico, ele está infectado pelo germe do libertarianismo, ou seja, da liberdade acima de tudo. Ele é um liberal no sentido americano dos pais fundadores. É a liberdade pela liberdade, que todo ser humano, aquela história da Constituição americana, todo ser humano tem o direito de buscar implacavelmente a sua busca pela felicidade, do modo como ele bem entender, etc, etc, etc. E o Kaczynski, erroneamente, pensa que isso é o que faz a força dos Estados Unidos. É um problema. Então nós concordamos mais com ele aqui no diagnóstico do problema quanto à Revolução Industrial e não no todo. É importante que fique bem claro assim. O tio Ted é bom porque o Olavo nunca recomendou. Então, justamente por isso, quando o Olavo recomenda é complicado, quando o Olavo ataca, normalmente é porque é alguma coisa boa. Mas nem sempre também. Tem que ter muito cuidado, né? Palavras como autoconfiança, segurança, iniciativa, empreendimento e otimismo jogam um papel muito pequeno no vocabulário liberal e esquerdista. O esquerdismo é anti-individualista, é pró-coletivista. Querem a sociedade para que ela resolva as necessidades de todo mundo por eles e para cuidar deles. Não é o tipo de gente que tem um sentido interior de confiança em suas próprias habilidades para resolver seus próprios problemas e satisfazer suas próprias necessidades. Nisso aqui ele tem um ponto. De fato, o esquerdista, geralmente, especialmente o esquerdista do tipo Sol, é exatamente isso que ele está falando aqui. O esquerdista opõe-se ao conceito de competição porque interiormente sente-se um perdedor. É só ver o uspiano médio que você sabe que ele está falando a verdade aqui. Ele está correto. As formas de arte que apelam aos intelectuais do esquerdismo moderno tendem a enfocar-se na sordidez, na derrota e no desespero. Ou, por outro lado, tomam um tom orgiástico, renunciando ao controle racional como se não tivesse esperança de conseguir nada através do cálculo racional e tudo que ficou de fora deve submergir na sensação do momento. Os filósofos esquerdistas modernos tendem a recusar coisas como razão, ciência e realidade objetiva e fazem questão de que tudo é culturalmente relativo. É justo formular perguntas sérias sobre os fundamentos do saber científico, sobretudo quando o conceito de realidade objetiva pode ser definido. Mas é óbvio que estes filósofos não são simplesmente coerentes de cabeça fria, que sistematicamente analisam os fundamentos do conhecimento. Estão profundamente envolvidos emocionalmente em seu ataque à verdade e à realidade. Atacam esses conceitos por suas necessidades psicológicas. Seu ataque é uma saída para a hostilidade. E ao ser exitoso, satisfaz o impulso pelo poder. Mais importante, os esquerdistas odeiam a ciência e a racionalidade, porque classificam certas crenças como verdadeiras, isto é, sucesso superior, e outras crenças como falsas, isto é, fracasso inferior.
Os sentimentos esquerdistas de inferioridade estão tão profundamente arraigados que não podem tolerar nenhuma classificação de algo como exitoso ou superior e outra coisa como fracassada ou inferior. Isso também sublinha a rejeição de muitos com relação à doença mental e à utilidade das provas de inteligência. São antagonistas das explicações genéticas das habilidades ou condutas humanas, porque estas explicações tendem a fazer algumas pessoas como superiores ou inferiores a outras. Preferem dar à sociedade o mérito ou a culpa para uma habilidade ou carência individual. Assim, se uma pessoa é inferior, não é sua culpa, mas da sociedade, porque não foi educada corretamente. O esquerdista não é a classe de pessoa cujos sentimentos de inferioridade fazem dela um bravo, um egoísta, um valentão, um promotor de si mesmo, um competidor cruel. Esta classe de pessoa não perdeu totalmente sua confiança. Tem um déficit em seu sentido de poder e em seu valor, mas ainda se pode conceber tendo a capacidade para ser forte, e seus esforços por fortalecer-se produzem seu comportamento desagradável. Alegamos que todos, ou quase todos, os fanfarrões e os competidores cruéis sofrem sentimentos de inferioridade. Mas o esquerdista vai bem além disso. Seus sentimentos de inferioridade estão tão arraigados que não pode conceber-se como um indivíduo forte e valioso. Daí o coletivismo do esquerdista. Só pode sentir-se forte como membro de uma organização grande ou de um movimento de massas com o qual possa identificar-se. Uma das teses dele dentro da sociedade industrial é que a sociedade industrial ela existe na medida em que ela esmaga as sociedades menores, especialmente o indivíduo. Porque, bem, o próprio professor Kaczynski, ele mesmo era uma pessoa um tanto quanto individualista em sua vida privada, podemos dizer assim, e ele sentia-se esmagado pelo peso e pela influência, pelas garras da sociedade industrial. E aí ele está apontando que o esquerdismo é tanto a causa quanto a consequência desse pensamento pós-revolução industrial, em que tenta centrar tudo no coletivo em detrimento do indivíduo. Ou seja, é uma ele está atacando a coletivização em que exclui o indivíduo. Enquanto o verdadeiro coletivo, o coletivo saudável, é aquele que coloca as partes no seu devido local e valoriza as partes na medida da sua parte. Não esmaga as partes. Esse é o grande problema que ele está apontando e no qual nós temos uma concordância, pelo menos uma simpatia, pelo que ele está apontando aqui. Podemos dizer da fusão entre a Revolução Industrial e da Revolução Psicológica, especialmente em Freud, como forma de destruição da sociedade tradicional. Muito bom. 20. Atendimento à tendência masoquista das táticas esquerdistas. Protestam deitando na frente dos veículos, provocam intencionalmente a polícia ou aos racistas para que os maltratem. Essas táticas, com frequência, podem ser efetivas, mas muitos as usam não como meios para um fim, mas porque preferem táticas masoquistas. O ódio pelo ódio é a característica esquerdista. Isso é uma verdade brutal. Podem reivindicar que seu ativismo é motivado pela compaixão ou por princípios morais. E os princípios morais exercem um papel nos esquerdistas do tipo sobressocializado, mas a compaixão e os princípios morais não podem ser os principais motivos para o seu ativismo. A hostilidade é um componente que salta aos olhos no comportamento esquerdista, do mesmo modo que o impulso pelo poder. Além disso, muitos dos comportamentos esquerdistas são racionalmente calculados para servir de benefício àqueles a quem clamam estar tentando ajudar. Por exemplo, se alguém crê que ações afirmativas são boas para o povo negro, faz sentido demandar ações afirmativas em termos hostis ou dogmáticos? Obviamente, programar uma aproximação diplomática e conciliadora é mais produtivo do que fazer concessões verbais e simbólicas e implementar ações afirmativas que os discriminem.
mas os ativistas esquerdistas não tomarão tais atitudes porque não satisfarão suas necessidades emocionais. Ajudar negros não é sua verdadeira finalidade. Em vez disso, os problemas raciais servem a eles como desculpa para expressar sua própria hostilidade e frustração diante de sua necessidade de afirmação. Fazendo isso, eles realmente provocam dano ao povo negro, porque a atitude hostil dos ativistas para com a maioria branca tende a intensificar o ódio racial. Aqui tem um fundamento parcial no que ele está dizendo, porque na medida em que você dá, por exemplo, cotas para determinados grupos sociais, das duas umas. Ou você diz que, ou você está dizendo que eles são inferiores e por isso precisam de algo para equipará-los, ou você está dizendo que eles não são inferiores e então estaria cometendo uma injustiça. Nos dois casos, a consequência disso é problemático. Qual a solução disso? Bem, eu só estou lendo o documento, não estou emitindo a minha opinião. Se nossa sociedade não tivesse nenhum problema social, teriam que inventar problemas com o objetivo de mostrar uma desculpa para organizar um alvoroço. Enfatizamos que o precedente não pretende ser uma descrição exata de todo mundo que possa considerar-se um esquerdista. É só uma indicação tosca de uma tendência geral. Tosca aqui no sentido de rudimentar, porque a análise é muito bom. Agora vem o ponto da sobressocialização, que é muitíssimo interessante, e esse dá para dizer que é original do pensamento do professor Kaczynski. Os psicólogos usam o termo socialização para designar o processo pelo qual os meninos são treinados para pensar e atuar como manda a sociedade. Pode-se dizer o adestramento dos homens, dos rapazes. Disse que uma pessoa está bem socializada se ela obedece e crê no código moral de sua sociedade e se encaixa bem como parte do funcionamento desta. Pode parecer com pouco sentido dizer que muitos esquerdistas estão sobressocializados, desde que o esquerdista é percebido como um rebelde. No entanto, a posição pode ser defendida. Muitos não são tão rebeldes como parecem. O código moral de nossa sociedade é tão exigente que ninguém pode pensar, sentir e atuar de uma forma completamente moral. Por exemplo, supõe-se que não podemos odiar a ninguém. No entanto, quase todo mundo odeia ou odiou alguém alguma vez, quer admita ou não. Algumas pessoas estão tão altamente socializadas que tentam pensar e sentir e atuar moralmente, impondo um severo ônus a si mesmas, com o objetivo de eludir sentimentos de culpa. Continuamente têm que se enganar sobre seus próprios motivos e encontrar explicações morais para sentimentos e ações que, na realidade, não têm origem moral. Usamos o termo sobressocializado para descrever tais pessoas. Durante o período vitoriano, muita gente sobressocializada sofreu sérios problemas psicológicos como resultado de reprimir ou tentar reprimir seus sentimentos sexuais. Freud aparentemente baseia suas teorias em gente desse tipo. Hoje em dia, o foco da socialização se trasladou do sexo para a agressão. Aqui ele falou qualquer coisa nesse último trecho, tá? Não é por aí o caminho, mas bem, estamos lendo na íntegra. Até para comentarmos justamente aquilo que concordamos e o que não concordamos. Mas você poderia dizer, de certo modo, que a sobressocialização que ele está se referindo é ao adestramento social. Ou seja, pessoas que querem parecer boazinhas até demais, ao ponto de reprimir a sua própria humanidade. Por exemplo, quem é que nunca teve sentimentos de violência contra outra pessoa no trânsito? Todo mundo que dirige já teve. Tomou uma fechada assim e pensou em praticar algum mal contra o seu próximo. Então, pensar e ter esse impulso é algo normal. Agora, ir lá e fazer, aí que está o problema. Especialmente, então, quem vê o Rio de Janeiro e não pensa, né, numa simpatia, bem, é complicado, né? É complicado de fato. Mas a sobressocialização e o adestramento vai tentar fazer do ser humano basicamente uma coisa, vai reprimir os seus próprios sentimentos mais básicos, a sua humanidade. E é justamente contra isso que nós estamos lutando, contra esse aspecto da Revolução Industrial. A sobressocialização pode conduzir a uma baixa autoestima, sentimentos de impotência, derrotismo, culpa, etc.
Um dos mais importantes recursos pelos quais nossa sociedade socializa os meninos é fazendo-os sentir envergonhados do comportamento ou da fala que é contrária às suas expectativas da sociedade. Se isto é excessivo, ou se um garoto, em particular, é especialmente sensível a tais sentimentos, acaba por sentir-se envergonhado de si mesmo. Além disso, o pensamento e o comportamento da pessoa sobressocializada são mais restringidos pelas expectativas da sociedade do que da pessoa levemente socializada. A maioria das pessoas adota uma quantidade significativa do comportamento travesso. Mente, comete roubos desprezíveis, viola normas de trânsito, de tráfego, gazeteia o trabalho, odeia alguém, diz coisas rancorosas ou usa truques para levar vantagem sobre os outros, especialmente no Rio de Janeiro. A pessoa sobressocializada não pode fazer tais coisas. Se faz, origina um sentimento de vergonha ou auto-aborrecimento. A pessoa sobressocializada, inclusive, não pode experimentar sem culpabilidade pensamentos ou sentimentos que são contrários à moralidade aceita. Não pode ter ideias impuras. E a socialização não é só um problema da moralidade. Estamos socializados para confirmar muitas normas do comportamento que estão sob o encabeçamento da moralidade. Assim, a pessoa sobressocializada está retida por uma correia psicológica e passa sua vida correndo pelas trilhas que a sociedade abriu para ele. Em muita gente socializada, isto resulta num sentido de coação e impotência, que pode ser uma severa pena. Sugerimos que a sobressocialização está entre as crueldades mais sérias que os seres humanos infligem uns aos outros. Deduzimos que um segmento muito importante e influente da esquerda moderna está sobressocializado e que sua sobressocialização é de grande importância na determinação de direção do esquerdismo moderno. Os esquerdistas do tipo sobressocializado tendem a ser intelectuais ou membros da classe média alta. Nota-se que os intelectuais universitários sem incluir necessariamente os especialistas ou ciência hard constituem o segmento mais altamente socializado da nossa sociedade e a ala mais esquerdista. Ou seja, os professores da área de humanas. Esses aí são muito esquerdistas, obviamente. O esquerdista do tipo sobressocializado trata de fugir de sua correia psicológica e reafirmar sua autonomia rebelando-se, mas normalmente não é suficientemente forte ao ponto de rebelar-se contra os valores mais básicos da sociedade. Em termos gerais, as finalidades dos esquerdistas de hoje não estão em conflitos com a moral estabelecida. Quer dizer, a esquerda toma um princípio da moral estabelecida, adota-o à sua maneira, então acusa a corrente majoritária da sociedade de violar esse princípio. Exemplos: igualdade racial, igualdade dos sexos, ajuda ao pobre, paz opondo-se à guerra, pacifismo generalizado, liberdade de expressão, amabilidade aos animais. Ainda mais fundamental, a obrigação da pessoa de servir a sociedade e a obrigação da sociedade de estar a serviço da pessoa. Todos estes foram valores profundamente arraigados em nossa sociedade, ou ao menos por muito tempo em suas classes média e alta. Há bastante gente na classe média e alta que resiste a alguns destes valores, mas normalmente sua resistência está mais ou menos encoberta. Tal resistência aparece nos meios de comunicação de massa de uma forma bem limitada. O principal impulso da propaganda em nossa sociedade é a favor dos valores declarados. A principal razão para que tais valores prevaleçam, por assim dizer, como valores oficiais da nossa sociedade, é que eles são úteis ao sistema industrial. A violência é reprovada porque transforma o funcionamento do sistema. O racismo é reprovado porque os conflitos étnicos também o transtornam. A discriminação desperdiça o talento dos membros de um grupo minoritário que pode ser útil para o sistema. A pobreza deve ser curada porque a classe baixa causa problemas ao sistema e o contato com esta abate a moral das outras classes. As mulheres são animadas a ter carreiras porque seu talento é valioso para o sistema.
e ainda mais importante, por meio do trabalho regular, as mulheres estão mais bem integradas ao sistema e atam diretamente a ele mais do que com suas famílias. Isto ajuda a debilitar a solidariedade familiar. Os líderes do sistema dizem que querem fortalecer a família, mas o que realmente querem dizer é que almejam que a família sirva como ferramenta eficaz para socializar aos filhos de acordo com suas necessidades. Raciocinamos no parágrafo 51 e 52 que o sistema não pode permitir à família ou qualquer outro grupo social de pequena escala ser forte e autônomo. Estes valores são explicitamente ou implicitamente expressos ou orçados em muitos dos materiais apresentados pelos meios de comunicação corrente de opinião majoritária e pelo sistema educativo. Os esquerdistas, especialmente do tipo sobressocializado, normalmente não se rebelam contra estes princípios, exceto quando justificam sua hostilidade à sociedade, afirmando com algum grau para valer que esta não está vivendo de acordo com eles. Pessoal, há outro valor que é ensinado ao povão: confie no clero. Certamente, se o Kaczynski fosse católico, ele falaria dessa questão. Tem algum membro aqui que compartilhar alguma coisa? Por favor, se vocês estiverem ouvindo aqui o membro, avisem pelo chat. Esse tema da sobre-socialização é importantíssimo para o nosso sistema. Ainda mais devido à última conferência que foi feita. Porque é exatamente o sintoma que todos os católicos burgueses estão sofrendo. Exemplo, se você voltar no tempo da Guerra Civil, você vai ter dois tipos de católicos. Nós, talibãs, que rebelaram e viram todos os erros que estavam fazendo, e os católicos burgueses, que não conseguem se rebelar. Por quê? Porque a mentalidade sobre-socializada não deixa ele ter qualquer tipo de revolta, seja com a sociedade ou com o clero. Porque isso é errado, isso é mal. E é a conformidade, é o básico que tem que fazer. Pai, ela vive a vida dela, ela acorda do jeito que ela acorda, e o clero diz, o bispo diz, o leigo diz amém e acabou. Amém. É isso daí. E uma outra parte interessante que você pode ver é que lá no começo, de Kaczynski, ele vai no começo da parte 28, ele diz que a pessoa sobressocializada, ela não tem os dogmas dela. Por mais que ela tente externar de algum jeito, ela não luta efetivamente contra a modernidade. Por quê? Porque ela gosta da modernidade, ela faz parte dela. Tanto que a vida católica dela é ir na missa no domingo e só. Basta. Só que o que acontece? Essas pessoas sobressocializadas, elas não só estão atrapalhando a restauração, mas como elas também lutam contra a restauração. Porque quando elas não estão lutando e elas não buscam meios da restauração, querendo ou não, elas fazem parte do problema. Ainda mais quando elas querem apenas docilizar o movimento. Não, vamos fazer paróquias. Não, mas quando é que vai ter missa? Não, mas vamos só sentar e rezar o rosário. Isso é um atraso, senão a destruição completa da restauração. Basicamente. Como disse nosso Senhor nos Evangelhos, quem não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Então, bem, esse é um grande ponto levantado aqui por um dos nossos membros, que esse catolicismo burguês que eu e o Padre Guidoni atacamos na nossa última conferência, ele vai atrapalhar a restauração e ele luta contra a restauração. Em grande parte, isso é um pensamento proveniente e muito forte da geração boomer, daqueles que são mais velhos. Eu não falo isso para atacar de modo algum, eu falo isso para tentar ajudar aqueles que querem ser ajudados, porque cresceram com a Rede Globo, cresceram com os valores do tipo, não pode gritar porque é mal, não pode se rebelar porque é mal, conflitos são maus, tem que resolver tudo na base da conversa. Na questão católica, o leigo tem que rezar, dizer amém, não tem que interferir nos assuntos da igreja, do clero, e tem que ser isso aí. E acabou. Isso é complicadíssimo. E o Kaczynski, em grande parte, ele está falando aqui a respeito da geração boomer. Porque a geração X, a geração milênio e a geração Z não tinha nascido ainda. Então,
Bem, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar aqui a leitura do manifesto. Ponto 29. Tenho aqui uma ilustração da maneira como o esquerdista sobressocializado, ao mesmo tempo em que adota uma afeição real às atitudes convencionais de nossa sociedade, pretende estar em rebelião contra elas. Muitos promovem ações afirmativas para inserir negros em trabalhos prestigiosos, melhorar a educação nos colégios negros e investir mais dinheiro em tais colégios, enquanto que a forma de vida da classe baixa negra é conservada como uma desgraça social. Querem integrar o homem negro dentro do sistema, fazer dele um executivo de negócios, um juiz, um cientista, simplesmente como gente branca de classe média alta. Em última análise, querem mesmo fazer do homem negro uma cópia do homem branco. Dizem também querer preservar a cultura afro-americana. Mas em que consiste essa preservação? Pode consistir simplesmente em comer o estilo de comida negra, escutar música negra, vestir roupas ao estilo negro e ir a uma igreja ou mesquita negra. Em outras palavras, só podem expressar-se nos problemas superficiais. Em todos os aspectos essenciais, os esquerdistas do tipo sobressocializado querem mesmo harmonizar o homem negro aos ideais de classe média do homem branco. Querem fazer o pai negro responsável, querem que gangues negras se tornem não violentas. Mas estes são exatamente os valores do sistema tecnológico industrial. O sistema não quer saber que tipo de música o homem escuta, que tipo de roupa veste ou em que religião crê, desde que estude no colégio, tenha um trabalho respeitável, ascenda da escala social, seja um pai responsável, seja não violento e assim sucessivamente. Efetivamente, embora muitos possam negá-lo, o esquerdista sobressocializado quer integrar o homem negro no sistema para que ele adote os valores do sistema. O que o Kaczynski está aqui falando do negro, nós poderíamos muito bem estar falando a respeito do católico. O sistema quer que o católico se torne uma pecinha, uma engrenagem no sistema da Revolução Industrial. Oi? Enquanto não luta contra ele. Ou seja, pode ser católico, pode ir na missa em latim, pode ser tradicionalista, pode rezar a São Pio X, pode rezar para Santa Teresinha, pode ter devoto tradicional, não interessa. Só tem que seguir o sistema em todos os seus aspectos essenciais. Nos acidentais, não interessa ser negro, ser católico, se ouve funk, se ouve gregoriano. Não faz diferença. Não faz diferença alguma. Certamente não postulamos que os esquerdistas, inclusive do tipo sobressocializado, nunca se rebelem contra os valores fundamentais de nossa sociedade. Claramente, algumas vezes o fazem. Alguns esquerdistas sobressocializados chegaram ao ponto de rebelar-se contra um dos princípios mais importantes da sociedade moderna, pelo uso da violência física. Por sua própria conta, a violência é para eles uma forma de libertação. Em outras palavras, cometendo violência, atravessam as restrições psicológicas que foram experimentadas em seu interior. Porque estão sobressocializados, estas restrições foram mais limitantes para eles do que para outros. Portanto, precisam liberar-se delas. Mas, normalmente, justificam sua rebelião em termos de valores da corrente de opinião principal. Se os comprometem na violência, posturam estar lutando contra o racismo ou algo parecido. Compreendemos que pode haver objeções ao pequeno esboço precedente. A situação real é complexa, e algo como uma descrição completa ocuparia vários volumes, mesmo que os dados necessários estivessem disponíveis. Apenas chamamos a atenção para as duas tendências mais importantes na psicologia do esquerdismo moderno. Os problemas do esquerdismo remetem aos problemas de nossa sociedade como um todo. Baixa autoestima, tendências depressivas e derrotismo não se restringem à esquerda, embora sejam especialmente notáveis nesta, se estendem a toda a nossa sociedade. E a sociedade de hoje trata de socializar-nos a um grau maior do que qualquer sociedade prévia. Os especialistas nos dizem como comer, como educar os nossos filhos e assim sucessivamente.
Então, nós vemos muito isso do católico, como se diz, devoto de Santa Teresinha, né? Ah, eu tenho aqui que ser uma florzinha de Jesus, nós temos que seguir as coisas do jeito que está dizendo. E é isso aí. O católico ele tem que rezar a novena de Santa Teresinha e acabou. Não tem que se rebelar contra nada, não tem que se planejar. Não. O papel do católico é rezar e deixar para o clero mandar. Grande São Pio X. Falou isso mesmo. Falou isso mesmo. Esse capítulo aqui é um dos que eu mais gosto. O processo de afirmação pessoal. Os seres humanos têm necessidade, provavelmente biológica, daquilo que chamaremos o processo de afirmação pessoal, embora esteja intimamente ligado à necessidade de poder, que é geralmente reconhecida. Não é propriamente a mesma coisa. O processo de afirmação pessoal tem 4 elementos. Há 3 melhor definidos que chamamos: ter um objetivo, esforçar-se para alcançá-lo e atingi-lo. Todos precisam ter objetivos que, para serem atingidos, requerem esforço e precisam conseguir atingir pelo menos alguns desses objetivos. O 4º elemento é mais difícil de definir e pode não ser uma necessidade para todas as pessoas. Chamamos-lhe autonomia e será discutido mais à frente. Considere-se o exemplo hipotético de alguém que passa a ter tudo o que quiser sem esforço. Embora tenha poder, essa pessoa há de ficar com problemas psicológicos graves. De início irá divertir-se muito, mas aos poucos se sentirá fortemente aborrecida e desmoralizada. Acabará até por ficar clinicamente deprimida. A história demonstra que as aristocracias desocupadas tenderam a tornar-se decadentes, por não terem a necessidade de aplicar-se em nada, geralmente aborreciam-se, tornavam-se hedonísticas e desmoralizadas, mesmo que ainda detinham o poder. Isso mostra que o poder por si não é suficiente. É necessário algum objetivo que oriente o exercício desse poder. Todos têm objetivos, se não for para outra coisa, pelo menos para satisfazer as necessidades vitais: comida, água, roupas e abrigos, de acordo com o clima. A não realização de objetivos importantes resulta na morte se os objetivos forem de necessidades vitais, e em frustração se a não realização dos objetivos é compatível com a sobrevivência. A falha em realizar objetivos ao longo da vida resulta, nesse caso, em derrotismo, fraca autoestima ou depressão. Aqui ele está dizendo que o ser humano ele necessita vencer desafios. Se o ser humano não tem um desafio definido e se esforça para vencê-lo e vence, ele vai se sentir sem rumo na sociedade, se ele não tem um objetivo. Ele vai se sentir frustrado porque não tem o empenho, se ele consegue tudo de graça. E ele vai se sentir um derrotado se ele não consegue fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Então, por exemplo, um dos problemas da sociedade industrial, ela diz que uma pessoa que tem um trabalho, que ganhe bem, que consegue sustentar uma mulher, 2 filhos e um cachorro, viajar todo ano, isso e aquilo outro, ele é uma pessoa fracassada. A grande verdade é que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso pela impossibilidade do próprio sistema. Então há um sentimento de revolta e derrotismo generalizado. Aqui, como o Pajeú de São José dos Campos está apontando, se seu objetivo de vida é apertar um botão em uma fábrica, qual o problema? Imagine que o objetivo da vida de uma pessoa é ser uma máquina dentro de uma fábrica. O objetivo do cara é apertar um botão, puxar uma engrenagem. É uma atividade mecânica repetitiva no qual ele não tem o entendimento completo de todo o processo, mas somente de uma parte muito específica. Apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. É aquela cena do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que todo mundo já viu e sabe como que é. Então, prosseguindo aqui. É o 37. Assim, para evitar problemas psicológicos graves, os seres humanos precisam ter objetivos cuja realização exija empenho e certa taxa de sucesso
nessa realização. Quando as pessoas não tenham de aplicar-se para satisfazerem as suas necessidades vitais, é frequente estabelecerem objetivos artificiais por si próprias. Em muitos casos, acabam por esforçar-se com a mesma energia e envolvimento emocionais que teriam posto para a satisfação de necessidades vitais. Usamos o termo atividade de substituição para designar atividades orientadas por objetivos artificiais e que as pessoas estabelecem por si próprias, meramente para terem uma razão para se esforçarem, ou seja, meramente pela realização, que resulta de tentarem atingir esses objetivos. Eis uma maneira de identificar atividades de substituição. No caso de uma pessoa que devota muito tempo e energia para atingir um objetivo X, se em vez disso tivesse de orientar a maior parte do seu tempo e energia para a satisfação das suas necessidades biológicas, o empenho dos seus objetivos, dos seus recursos físicos e mentais, de uma maneira variada e interessante, será que essa pessoa se sentiria gravemente carenciada ou necessitada por não atingir o objetivo X? Se vir que a resposta é não, então o esforço dessa pessoa para realizar o objetivo X é uma atividade de substituição. Por outro lado, a obtenção de sexo e amor, por exemplo, não é uma atividade de substituição, porque a maior parte das pessoas, mesmo que as suas existências fossem de resto satisfatórias, sentiriam carenciadas se passassem por essa vida sem alguma vez terem tido alguma relação desse tipo. Eu vou dar uma tesourada nesse pedaço depois. Nas sociedades industriais modernas, o esforço necessário para satisfazer as necessidades vitais é mínimo. Basta, em princípio, que se passe por uma fase de aprendizagem para atingir uma capacidade técnica pouco exigente. Depois, compareça ao emprego dentro dos horários e se exerça um modesto esforço para não perdê-lo. Os requisitos são apenas alguma inteligência e, acima de tudo, simples obediência. Para quem os tiver, a sociedade oferece a segurança do berço à cova. Sim, há os marginalizados que não têm garantias de satisfazer as suas necessidades vitais, mas aqui se focam apenas as classes sociais comuns. Assim, não é surpresa que as sociedades estejam cheias de atividades de substituição. Atividades de substituição podem ser entendidas como atividades de diversão, atividades que dão uma sensação de esforço efetivo, mas uma sensação artificial. Por exemplo, o videogame. O que é o videogame em grande parte? Um roteiro padrão de um videogame. É um cara que tem que conseguir os seus recursos para sobreviver, vai ter a dificuldade, vai ter que caçar, vai ter que plantar, vai ter que fazer isso e aquilo. De vez em quando ele consegue, de vez em quando ele não consegue. Aí você recomeça o jogo e isso dá uma sensação de empenho. Mas a vida tradicional do homem não era artificialmente essa sensação artificial. Era naturalmente isso. O ser humano naturalmente tinha que plantar, naturalmente tinha que caçar, coletar, processar e tinha uma dificuldade natural em conseguir as coisas que ele queria. Hoje em dia, se você for um robozinho obediente que vai acordar 6 horas da manhã, pegar 5, 6 horas da manhã, pegar um ônibus e ser um caixa de supermercado, fica lá, bater o ponto o dia todo, recebe seu dinheirinho no final do mês, troca por comida e por um videogame. Está resolvido. Se você se satisfaz com isso, a sociedade industrial é maravilhosa para você. E essa é uma das razões também porque muitas pessoas não vão se rebelar contra a sociedade industrial. Porque o que elas são, se não uma máquina, sem outra serventia, a não ser um caixa de supermercado, um limpa-chão, sei lá, alguma coisa assim. A maior parte das pessoas ela é somente isso. E aí, como atividade de substituição, ela é, aos finais de semana, um torcedor do Flamengo, do Corinthians. E as pessoas elas estão no nível abaixo do animalesco. Elas já estão no nível mecanizado. Porque o animal, que muitas vezes é utilizado por sua função mecânica, ele tem a sua natureza animalesca. Ou seja, um cavalo é um cavalo e não somente uma máquina de arar o campo. O cavalo é, antes de qualquer outra coisa, um cavalo. Agora, o ser humano hoje
antes de ser mesmo um cavalo, ele é uma máquina. E somente uma máquina. E porque ele não se satisfaz psicologicamente, é necessário que a sociedade industrial ofereça para ele uma série de atividades de substituição. Seja o videogame, seja o futebol, seja a academia, seja lá qual for a atividade de substituição, né? Essa que é a brutal realidade. Por aqui os comentários. Canal de gameplay da ação quando? Opa, vamos abrir o servidor de Minecraft da ação aí. Já tem lá o Steven Talibã. Videogame e academia é ruim? Uau! Quem poderia prever, não é? Dentro da modernidade, videogame e academia é liberalismo puro. Uau! Uau! Não é surpresa que as sociedades estejam cheias de atividades de substituição. Estas incluem o trabalho científico, os êxitos esportivos, o trabalho humanitário, a criação artística e literária, a promoção nas hierarquias empresariais, a acumulação de dinheiro e bens materiais, muito para além do ponto em que deixem de acrescentar satisfação de necessidades vitais e ativismo social, dirigido a assuntos que não são importantes para os próprios ativistas. Então, por exemplo, o desporto, a atividade esportiva, o futebol em grande parte. O futebol foi criado pela maçonaria para dar entretenimento barato para as massas e para que elas lutem ao redor de um prêmio que na realidade não significa nada. Eu lembro até que tem um livro que fala sobre isso, que diz que vai criar um jeito das massas se entreterem numa coisa assim. Eu não lembro muito bem que livro é esse que eu estou me referindo, mas o futebol é uma atividade desse tipo. Então, uau, você imagina, agora você é campeão das Olimpíadas, você corre mais rápido do que os outros. Uau! Ganhou aqui o campeonato de futebol da vila do interior, né, da Baixada Santista. Top 1 do CS Global. Campeão do MMO, como que é o nome desse? League of Legends aí. É um jogador de LoL de sucesso. Bela porcaria, bicho. O que isso muda na vida de alguém? Porcaria, só isso. Uma atividade de substituição. O microfone é tão bom que não pegou nem as palmas, pra tu ver o tanto que é brutal aqui o negócio. Então, nem sempre se trata de atividades puramente de substituição, pois para muitos elas podem ser motivadas em parte por outras necessidades que não sejam apenas a necessidade de ter objetivos. Putz, agora vou parar de ter que torcer pro Bahia. Cara, eu conheço pessoas que se matam por causa de time tipo Operários de Londrina. Aquele pessoal lá, recentemente, há uns meses atrás, aí, lá em Recife, né? Recife Esporte Clube, a galera se matando por causa do Recife Esporte Clube. Quem é Recife na fila do pão, tá entendendo? É Dom Tomás torce pro Fluminense. Ó, vou falar nada, vou até mudar de assunto, porque é complicado, né? Não tenho advogado para isso. O trabalho busca por propósito do homem moderno. Como não tem uma meta objetiva clara, se esforça em coisas como ter esforço físico bom por vaidade ou pontos em jogos. Exatamente. Exatamente. Vamos aprender aqui o Esperanto, né? Uma língua que ninguém usa, ninguém fala, e é só um clubinho de pessoas que falam Esperanto. Uau, que bela atividade, né? Cara, e tá cheio disso. Tá cheio disso. Isso vai criando todo um ecossistema de atividades relacionadas. E futebol. Cara, comentarista de futebol tem profissão mais inútil do que comentarista de futebol? Não, porque agora, sei lá, o jogador fulano, o Ganso saiu do Santos para ir jogar no São Paulo Futebol Clube. E uma loucura, comentarista de futebol, cara. Meu advogado não permite esse comentário, tá? Então vamos continuar aqui. Trabalho científico, eu só acompanho o jogo de Los Tecos. O trabalho científico pode ser, em parte, motivado pelo desejo de ativismo social militante por hostilidade, mas para a maior parte daqueles que se dedicam a elas, trata-se principalmente de atividades de substituição. Por exemplo, a maior parte dos cientistas
concordaria provavelmente que a realização que tem com seu trabalho é mais importante que o dinheiro e prestígio que este lhes pode conferir. Para muitos, se não a maior parte, as atividades de substituição são menos satisfatórias que o esforço para atingir verdadeiros objetivos. Isso é, objetivos que continuariam a valer a pena mesmo que a sua necessidade de atravessar o processo de afirmação pessoal já estivesse satisfeita. Uma indicação disso é o fato, em muitos casos, ou na maior parte das pessoas que estão profundamente envolvidas em atividades de substituição nunca estarem satisfeitas, nunca descansarem. Por exemplo, o indivíduo que ganha muito dinheiro continua a querer acumular mais e mais riqueza. O cientista mal acaba de resolver um problema e já passa para outro. Muitas pessoas que exercem atividades de substituição hão de dizer que tem muita realização com essas atividades do que a ocupação mundana de satisfazer as suas necessidades vitais. Mas isto é porque na nossa sociedade o esforço requerido para satisfazê-las é trivial. E o que é mais importante, não as satisfazem autonomamente, antes fazendo parte de uma máquina social imensa. Ou seja, não é você que, sobre esse ponto aqui, e o que é mais importante, não as satisfazem autonomamente, antes fazendo parte de uma máquina social imensa. Então são pessoas que, basicamente, zombam do fato de pessoas que trabalham pelas necessidades mais essenciais, as atividades relacionadas à alimentação, mas elas mesmas não são capazes de cozinhar ou de plantar feijão. Não conseguem. E fazem troça disso. E se elas precisassem conseguir a sua alimentação através disso, elas não conseguiriam. Então elas zombam uma coisa da qual elas não são capazes. E dizem que o que elas fazem é muito melhor. E elas só conseguem a sua subsistência por quê? Porque há uma grande máquina, uma grande social que, individualmente, o trabalho de cada um não tem a menor relevância, mas no todo permite que uma série de funções irrelevantes tenha função, tenha relevância. Esse é o paradoxo da coisa. As pessoas têm bastante, em contraste, as pessoas têm bastante autonomia na prossecução das suas atividades de substituição. A autonomia, como parte do processo de afirmação pessoal, pode não ser necessária para todos os indivíduos, mas a maior parte, a trabalhar para os seus objetivos, precisa de autonomia em maior ou menor grau. Os seus esforços têm de ser empreendidos por sua própria iniciativa e têm de manter-se sob o seu comando e controle. No entanto, a maior parte das pessoas não precisam de exercer esta iniciativa, comando e controle como indivíduos, cada um por seu lado. Basta que o façam como membros de um grupo pequeno. Assim, se meia dúzia de pessoas discutem um objetivo entre si e o realizam com sucesso através de um esforço conjunto, isto serve para a necessidade do processo de afirmação pessoal. Até aí tudo ok. Nada contra isso aí. Se, pelo contrário, trabalharem sob ordens rígidas vindo de cima, que não lhes deixem espaço para decisões e iniciativas autônomas, então não serve para a sua necessidade do processo de afirmação pessoal. O mesmo se aplica quando as decisões são tomadas coletivamente por um grupo tão grande que o papel de cada indivíduo é insignificante. É um fato que alguns indivíduos parecem ter uma fraca necessidade de autonomia. Pode-se dizer isso a uma falta de desejo de poder ou a satisfação do mesmo identificando-se com alguma organização poderosa a que pertençam. Mas para a maior parte das pessoas é através do processo de afirmação pessoal, ter um objetivo, fazer um esforço autônomo e atingir esse objetivo, que adquirem a autoestima, a autoconfiança e uma sensação de poder. Quando não tenham a oportunidade de atravessarem o processo de afirmação pessoal, as consequências são, dependendo do indivíduo e da maneira pela qual o processo de afirmação pessoal lhe é bloqueado: aborrecimento,
desmoralização, fraca autoestima, sentimentos de inferioridade, derrotismo, depressão, ansiedade, culpa, frustração, hostilidade, comportamento sexual fora do normal, perturbações do sono, problemas alimentares, etc.